Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do AgroProse Podcast. Eu sou Rosélia Arocho, sou acadêmica do curso de Agronomia na Universidade Estadual do Maranhão. Eu sou a Samira Raíssa, também acadêmica do curso de Agronomia da Universidade. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, a Stephanie Portela. Ela é especialista no tema de licenciamento ambiental com foco no modelo agro-silvopastoril. Stephanie, você poderia nos falar um pouco sobre sua trajetória e também como se envolveu no licenciamento ambiental no modelo agro-silvopastoril? Bom dia a todos, eu sou Stephanie Portela, sou formada em agronomia aqui na Universidade Estadual do Maranhão, tenho mestrado e doutorado em agroecologia e iniciei nessa trajetória com licenciamento agro-silvopastoril em 2017, no ano em que eu passei no concurso na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, certo? Qual foi o seu interesse, assim, no engajamento da agronomia, assim, no início? No início, eu trabalhei muito voltado para a recuperação de áreas degradadas, com agricultura tropical, com ênfase em manejo do solo, né? E aí eu vi que a questão do meio ambiente em si, né, era um tema complementar e eu tive interesse, né, em tentar esse concurso e deu certo e eu estou trabalhando até hoje, assim, eu me identifiquei muito com essa área. Certo. Stephanie, para os nossos ouvintes que eles não são tão familiarizados com esse termo, você poderia explicar melhor o que é o licenciamento ambiental e como é que ele se adapta ao modelo agro-silvopastoril? Certo. Então, o agro-silvopastoril é uma temática muito comum para o pessoal da agronomia, né? Mas para quem não entender melhor, o licenciamento de atividades que envolvam o plantio de grãos, né? A prática da agricultura em si, a silvicultura, que é o plantio de florestas, e a pecuária, né, seja animais de grande porte, seja animais de pequeno porte, médio porte, e a integração entre essas atividades. Então, quando você fala modelo agro-silvopastoril, você está integrando a agricultura com floresta e o manejo de animais, né, independente do porte. E do licenciamento em si, eu costumo dizer que quem tem um comércio tem que tirar o alvará de funcionamento, né? Passa por um laudo do Corpo de Bombeiros, que tem uma inspeção. Então, no licenciamento a gente tem esse alvará da atividade também, que é todo um arcabouço técnico multidisciplinar, que envolve desde o georreferenciamento da área, com a identificação das feições ambientais, tem também toda a descrição das atividades que são desenvolvidas ali, né? Desde a questão do manejo, a aplicação de insumos, quantidades, tem um responsável técnico pela atividade em si, e ela conta desde o princípio do planejamento dessa atividade até a finalização, né, no armazenamento também desses grãos, transportes, comercialização e também com ênfase na comunidade, no entorno, né? Quais são os principais impactos que aquela atividade ela pode vir a trazer tanto para a comunidade, né, quanto para o meio ambiente. Então, o licenciamento ele visa mitigar, né? Não tem como você desenvolver sem ter impacto, mas ele tenta reduzir esses impactos tanto para a questão ambiental quanto para a questão social, né? Que envolve as comunidades que estão ali no entorno. Certo. Então, assim, é bem legal. Bem complexo também. Você poderia falar um pouco mais sobre esses benefícios, tanto diretos e indiretos, que pode trazer para nossos produtores rurais e também para a economia local? Bom, uma propriedade certificada, né, licenciada, ela tem maior valor agregado de mercado, é como se fosse um aditivo ali para a questão da documentação do imóvel. Né? É um processo demorado, burocrático, porque, como eu falei anteriormente, envolve um arcabouço técnico, né, de informações. Então, assim, é um conteúdo multidisciplinar que a maior parte dos produtores não tem acesso
ou falta conhecimento, falta buscar esse entendimento sobre legislação, né, e sobre o exercício ali da atividade. Boa parte dos nossos imóveis no estado do Maranhão, a gente tem mais de 219 mil, se eu não me engano, e boa parte desses imóveis, eles sequer, né, foram concebidos com planejamento prévio, e o licenciamento ele concebe isso, porque faz todo um levantamento ali, né, daquelas feições ambientais, o que pode e não pode ser usado, e também busca minimizar aqueles impactos possíveis ali que pode acontecer em relação a, por exemplo, a erosão do solo, né, a compactação do solo, assoreamento dos rios. O que mais que a gente pode comentar? A questão de aplicação de pulverização aérea em regiões que não são permitidas, certo? Então, é uma temática que está muito em voga. Então, tudo essas questões, elas são trabalhadas diretamente no licenciamento em si, e no momento em que o empreendedor ele vai buscar esse arcabouço de informações, ele tem que contratar um responsável, tanto para a elaboração ali prévia daquele estudo ambiental, quanto para a execução das atividades dele, porque ele tem que ter um profissional para executar também. Sim, para auxiliar ele, né? Isso, então traz oportunidade de mercado para os profissionais, né? Para nós, profissionais da área em si, que a atividade agrosilvopastoril ela tem que ser desenvolvida por quem tem competência técnica na área, seja um técnico agrícola, né? Para executar as atividades, com a responsabilidade ali de um profissional de nível superior. Dependendo da atividade, né? A gente tem o agrônomo, né? Tem o zootecnista, tem o veterinário. E em relação ao licenciamento, a gente também tem alguns estudos elaborados por biólogos, né? Geógrafos, engenheiros ambientais. Então, todo essa gama de profissionais, né? Eles são beneficiados diretamente para desenvolver um estudo bem planejado que será executado ali com o produtor, e todo mundo vem a ganhar, porque você não vai ter o desmate legal, você não vai ter compactação, você não vai minimizar, né, os efeitos de erosão, de assoreamento, de pulverização. Biodiversidade, né, no caso. Vai ter mais habitats ali para conservação da biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, porque ele vai ter que respeitar um percentual mínimo de reserva legal, ele vai ter que respeitar as áreas de proteção ambiental, que são obrigatórias, né, as APPs, seja as chapadas, né, a gente tem a borda da chapada, que é 100 metros, a margem dos rios, as nascentes no raio de 50 metros, né, então toda essa informação, ela precisa chegar no produtor, e aí tem que ser por meio de um profissional gabaritado, né, que tenha essas informações e possa passar com segurança e possa ali ajudar ele também a executar em campo. Então, todo mundo vem a ganhar, quem está no entorno também, porque aí o desmatamento ilegal, ele acaba acarretando também, que é um desmatamento que não teve um estudo prévio, né? Então, ele não tem afugentamento de fauna, ele não tem levantamento de identificação de espécies, que tem no inventário florestal, não sabe se ele tem espécies protegidas de corte. Tem extinção também. Em extinção, a gente tem a lei de proteção do babaçu, a gente tem inúmeras comunidades que vivem na extração, né, do óleo, da amêndoa. Então, antes de você licenciar, você tem que ter todo esse conhecimento e conhecer não só a área da atividade, tem que conhecer o entorno, para saber se tem alguma comunidade ali que vive de alguma coisa, que vive da caça, da coleta, de alguma espécie, não só das espécies que a gente tem conhecimento, que tem legislação que protege, que é o babaçu, que é o piqui, que é a aroeira e o Gonçalo Alves. Então, de repente, aqui na região de Morros, a gente tem algumas comunidades que vivem da extração, né, da comercialização da mangaba. Você já ouviu falar? Não. O professor Guzmão tinha um projeto aqui em Morros, né? E aí fazia esse levantamento. Então, assim, não tem legislação que protege, mas aí já tem o conhecimento prévio. Aquela comunidade ali vive da venda do bacuri, ou então ela vive da venda da mangaba. E dentro da propriedade tem inúmeras
espécies, né, dessa frutífera, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode realocar o projeto para uma região que tenha um menor número de incidência dessas espécies, né? E então a gente contempla tanto a comunidade que vive dessa extração, porque deixando essas frutíferas em pé, a gente pode deixar na área de reserva legal, que é aquele percentual mínimo que ele vai ter que deixar de qualquer forma. E ali ele contempla ali a comunidade no entorno, como ele também vai ter aquela área destinada ali para o projeto dele. Então tem que ter esse conhecimento, né, prévio, não só da atividade em si, do plantio da soja, do plantio do eucalipto, da criação do gado, mas a acessibilidade em relação à comunidade que vive no entorno, seja ela reconhecida oficialmente ou não. Então, questão dos produtores que você falou sobre assistência técnica, você acha que deveria levar um grupo de agrônomos para formar tipo um grupo de tanto produtores como agrônomos para como dizer, fortalecer essa dúvida que eles têm sobre o licenciamento? Sim, o licenciamento ele é um campo muito vasto. E o principal empecilho que a gente tem hoje em relação à burocracia em si, na maior parte das vezes, é a falta do conhecimento. Certo, correto. Só fazer uma ressalva, tem muito produtor que compra a área. Normalmente, vou dar um exemplo aqui, o hectare numa região custa R$20 mil, um exemplo hipotético. E de repente oferecem para um produtor que não é da região, de repente ele planta lá na Bahia, e aí ele chega ali na região de Mirador, não, estão vendendo um hectare R$800. Nossa, muito barato, uma oportunidade única. Aí ele não tem conhecimento de legislação, ele não tem conhecimento de GEO, ele faz a compra dessa área. Isso, ele não faz a compra. Isso, é uma oportunidade, né? Sim. De 20 mil para 800. Bom, mas aí quando você joga lá o perímetro do imóvel, ele está dentro do Parque Estadual do Mirador, que é um parque de proteção integral, que não ocorreu regularização fundiária até hoje, né? E tem muitos imóveis, né? Tem muita documentação lá dentro do parque, mas efetivamente esse produtor não pode fazer nada, que é proteção integral. A única coisa que ele pode fazer é doar para o Estado. Então não valeu a pena ele ter comprado. Então é uma falta de conhecimento. Então conhecimento é poder. Exatamente. Concordo com você. Então antes de arrendar uma área, antes de comprar uma área, faça uma consulta prévia com um profissional, né, que tenha todo esse arcabouço de ideias, porque não é só... eu saí da agronomia vislumbrando que a qualidade do solo era a disponibilidade de água e a formação geológica, né? Se tem um solo de formação rochosa, né? Se tem uma qualidade boa ou mesmo que não tenha, como a gente tem no Cerrado, né? Platossolo. Mas se você tem os recursos ali para investir na química do solo e melhorar a física, né? E tem um regime pluviométrico que atende, isso aí já é o grande boom para você fazer a compra daquela área. Mas aí depois, né? Aí a gente começa a observar no entorno. E quanto mais o tempo passa, mais a gente tem que observar o entorno. Tem que ter essa sensibilidade, né? Regiões próximas de parque, próximo de terra indígena, próximo de comunidades e povos tradicionais devidamente reconhecidos. Você não pode fazer pulverização aérea num raio de 10 quilômetros. Por causa da poluição também, né? Pelo efeito da deriva, né? A gente costuma dizer que o efeito da deriva não passa de 200 metros, em caso de drones, e da aviação aérea, 2 quilômetros. Mas tem uma instrução normativa, né, dos direitos humanos, da Comissão de Direitos Humanos, em que preconiza, né, que nessas regiões o raio de proibição é de 10 quilômetros. E fora essas regiões que tenha, aí você tem uma restrição de 2 quilômetros, né? Mas tem que ter anuência, por exemplo, das comunidades tradicionais que vivem no entorno ali.
Certo. E, Stephanie, também gostaríamos de saber como é que o licenciamento ele pode ajudar a garantir os processos de implementação, né, de sistemas agro-silvopastoris que sejam conduzidos de maneira participativa e também inclusiva com comunidades locais e também povos tradicionais. Bom, ele tem que ser inclusivo, né? É uma exigência cada vez maior. Antigamente, as áreas mais propícias e mais baratas para a agricultura, normalmente não tinha problema com população, com comunidades, porque não tinha ninguém no entorno. Hoje em dia, com a pressão dos recursos, né, e com o preço também das áreas, você vê que a agricultura, ela, nos últimos 10 anos, ela vem migrado lá da região de Alto Parnaíba, Balsas, Riachão, e tem chegado aqui para Codó, Caxias, Parnarama, né? E são regiões que são contempladas com povos e comunidades tradicionais e que muitas vezes não aceitam, né? Vivem da extração, da coleta, algumas comunidades, da extração e da coleta ou seja de coco babaçu, ou seja de outra palmeira ou de outro fruto. Eu acho que a extração do coco babaçu ele é o mais conhecido, assim, entre... Tanto é que no Maranhão a gente tem a lei de proteção do babaçu. Sim. Você tem até uma colinha aqui, a lei estadual 4.734, de 18 de junho de 1986. Quando estava na graduação e quando entrei no órgão ambiental, eu contestava muito essa lei, né? Porque, na verdade, a gente estuda na agronomia que o babaçu é uma praga. Ela é uma espécie ruderal em que o fogo, na verdade, é benéfico porque quebra a dormência, né, do coco. Então, acelera o processo de germinação. E aí, vem com o fogo, vem a ciclagem das cinzas, que serve como nutriente. Sim. E ela acaba dominando as áreas, né? E onde nasce o babaçu, não nasce mais nada. Às vezes você consegue consociar alguma coisa com capim ali. Mas aí a gente costuma dizer para a agronomia que é uma área degradada. Só que a gente tem que ter a sensibilidade que muitas famílias se criaram e cresceram, né? Da extração, que era o único recurso que tinha ali. Do óleo, da amêndoa, do carvão. Que é uma renda. Pois é. Inclusive, uma vez eu vim dar acho que uma parte da disciplina do professor Manuel para o pessoal da veterinária e eu falei o meu conceito da agronomia sobre o coco babaçu, né? Que era uma praga, que não era uma espécie de produção comercial, né? E, na verdade, eu fui corrigida por uma filha de quebradeira de coco. Ela disse, professora, a senhora está muito enganada. Se eu estou aqui hoje na Universidade Estadual, cursando veterinária, é graças ao azeite do coco babaçu. Entendeu? Importante isso. Como você falou sobre a contribuição do licenciamento agro-silvopastoril na conservação da biodiversidade, poderia falar um pouco sobre a mitigação nas mudanças climáticas, que é uma problemática que está surgindo no mundo inteiro e está... Isso, a gente tem a meta de reduzir a temperatura global em 1,5 graus Celsius, né? E um dos meios para atingir essa meta é reduzir o desmatamento. A princípio de se reduzir o desmatamento ilegal, a gente tem conseguido, né? Nosso secretário mesmo esteve na TV ontem, apresentando essas informações. A gente reduziu em 15% a questão de desmatamento no Cerrado, né? E na Amazônia também. A gente tem números expressivos também em relação a isso. Como é que vocês vêm reduzindo esse desmatamento? Através do controle, da fiscalização, das autuações, dos embargos, tanto na esfera federal, né, com o IBAMA e Polícia Federal, quanto na esfera estadual também. E em relação ao licenciamento, assim, tá um funil, né? Então, dificilmente hoje alguém vai desmatar de forma ilegal, porque as sanções penais, elas são... A multa é de R$1.000 por hectare desmatado, mais um débito de reposição. Então, assim, trava a vida do produtor. Então, dificilmente o produtor vai desmatar de forma ilegal hoje. Então, ele procura um responsável, né, que tenha entendimento ali sobre a questão da legislação, né, e que preste serviço para o órgão ambiental para tentar tirar esse licenciamento de forma legal. Então, tem
o maior monitoramento dessas áreas para reduzir o desmatamento ilegal. Também tem um maior controle das áreas que são desmatadas de forma legal, né? Como eu falei anteriormente, que tem todo aquele arcabouço, né? Então, com o licenciamento, você tem a garantia da reserva legal, que é um percentual mínimo de floresta em pé, com mata nativa, né? Você também tem com licenciamento, nenhuma área degradada ela é licenciada, seja de área em uso, seja de reserva legal. Se ela foi licenciada, o empreendedor ele tem a obrigação de apresentar um programa de recuperação de área degradada e alterada, que é um PRADA. E ele tem 20 anos para recuperar aquela área, mas ele tem que apresentar relatórios semestrais, apresentando a recomposição, né? E esse projeto ele precisa ser apresentado junto ao licenciamento e aprovado também pelo técnico. Então, ele vai apresentar a melhor forma de recuperação daquela área, seja natural, seja com plantio, seja com nucleação. Então, o técnico também vai analisar essa questão. E a cada 6 meses ele apresenta esses relatórios, comprovando que ali tem voltado, né, tanta vegetação nativa em relação à flora, e aí isso acaba atraindo também a fauna do entorno, né? Porque a biodiversidade, assim, quando você perde espécies endêmicas, espécies em extinção da flora, você ainda consegue fazer o plantio e recuperar. Mas quando você perde da fauna, se não tiver no entorno, no Cerrado, a gente tem o Parque Estadual do Mirador, ele tem 500 mil hectares, né? E lá tem espécies endêmicas, é um hotspot do Cerrado. Tem espécies de fauna que só tem lá, né? E é uma área bem bonita, bem preservada. Então, a pressão sobre esses recursos, elas têm aumentado a cada dia, né? Tanto é que se você pegar as imagens e fizer um levantamento dos últimos 10 anos, você vê que ao redor do parque já tem muita área com produção de soja, com pecuária, né? Mas a fiscalização, ela tem trabalhado bastante e autuado, né? Então, só desmata quem não tem o conhecimento prévio, porque as sanções legais, elas são muito altas. Para comprovarem essa comprovação da área, né? Vai alguém para fiscalizar? Sim. A gente tem um arcabouço de imagens de áreas. Planet tem uma resolução de 2 metros. Então, a gente consegue analisar grandes áreas em pouco tempo, né? E sem precisar ir na área. Caso tenha alguma dúvida, a gente consegue fazer uma vistoria, né? Marca com o produtor e tudo. E a gente checa as informações que ficaram pendentes em relação à imagem, porque nem sempre, às vezes, né? A imagem depende da época do ano, tá nublado, né? Então, a vistoria ela sempre complementar ali aquela análise de escritório. Só voltando em relação à mitigação das mudanças climáticas, né? Reforçando que a gente não licencia áreas degradadas, e sim processo de recuperação e manutenção dessas florestas em pé, seja em área de APP ou de reserva legal. E nisso a gente tem o quê? O sequestro de carbono. Sim. Aí isso garante efetivamente, né, tanto o carbono que é projetado para madeira, para árvore, para cima, quanto o carbono, né, que o solo é um sumidor. 1/3 do carbono do mundo está no solo. Isso ninguém fala também. E a gente preconiza que as licenças, né, principalmente no processo de renovação, que seja implantado o plantio direto. E o plantio direto ele já economiza ali 70% de emissão, né, em relação ao preparo, porque não tem aquele revolvimento do solo profundo. Sim. E traz tanta economia em relação a combustível, quanto a emissão de combustível fóssil, no plantio direto. E a questão da recuperação dessas áreas degradadas também, que aí é carbono na parte em pé, carbono no sistema radicular. Em questão que ultimamente nós temos visto muitas queimadas, tanto
em todo o território nacional, para falar a verdade. O licenciamento ele vai entrar nessa questão dessas queimadas, porque também tem a questão dos grileiros e também o aumento do latifúndio, né, que está crescendo muito. Como na Amazônia está desmatando de forma absurda, o licenciamento ele entra nessa questão também? A gente tem uma queima controlada, mas ela só é liberada para estudo, para agricultura familiar de até 3 hectares, para questão de com o plantio de algodão fica o restolho, né? E ali tem a incidência do bicudo, que é uma praga de difícil contenção. Então são autorizados nesses casos e também para cana-de-açúcar. Fora isso, não é feito nenhum tipo de liberação. E também plano de manejo de parque, né? De parque estadual, parque federal. Você sabe que no Cerrado o fogo acontece de forma natural, né? Sim, Quebra dormência, ciclagem de nutrientes. Se ele acontece com baixa intensidade, ele é benéfico para o cerrado. Agora, se ele acontece com alta intensidade, ele acaba sendo prejudicial, porque acaba consumindo ali o carbono, né? Em vez de quebrar a dormência, faz danificar as sementes, isso. E a floresta que tem pé acaba carbonizando também. Então, isso depende muito da intensidade. É um tema capcioso, mas é um fenômeno natural do Cerrado, não da Amazônia e nem de regiões úmidas. Regiões úmidas ele faz um estrago, porque eles não tem muito carbono ali, tem muito combustível, né? E ele acaba queimando numa intensidade muito alta que aquele sistema não consegue se recuperar, tem baixa resiliência. Já no Cerrado, dependendo da intensidade, né? Ele pode ser benéfico, mas o órgão ambiental ele não autoriza se não for nenhum desses casos que eu falei. Então, tem muito produtor que é pecuarista extensivista, né? Extrativista, na verdade. Ele tem a intenção de fazer a renovação da pastagem e aí só quer gastar um palito de fósforo. Na verdade, ele tem que contratar um agrônomo e vai fazer a análise do solo, vai ver o que precisa aplicar de calcário, de adubo, se for necessário, né? E uma semente de qualidade para renovar aquela pastagem. E no segundo semestre, por falta da chuva, ele quer aproveitar o período para só gastar um palito de fósforo. Aí vem a queima e aí aquela pastagem se renova naturalmente, né? Isso é considerado criminoso e a secretaria ela não aprova esse tipo de... não é licenciado esse tipo de atividade. Infelizmente, se a gente pegar um produtor, um que tenha conhecimento e o outro que ele não tem conhecimento sobre questão dessa área, se a gente dá um produtor uma área que tá lá com todos os seus benefícios, sem ser através da queima, porque como uma vez o professor de legislação falou, se dá ao produtor uma área que já tá lá com todos os seus suplementos, já tá melhorada, já foi feita a calagem e tudo mais, e pegar outra área, ele vai preferir a outra área, porque ele vai preferir queimar essa área do que isso, já tá preparado. Antigamente, como não tinha essa pressão pelos recursos, né? Queimar era a forma mais barata de preparar a área. Você imagina que você tem... cinzas, né? A possibilidade disso acontecer ainda é grande. Você imagina que você tem ali uma floresta de 40 anos. Vamos dizer que está na Amazônia ou mesmo no Cerrado, né? No Cerradão. Então você tem um volume de madeira, de cinza, muito alto. E aquela cinza tem o quê? Tem o calcário, tem o nitrogênio, tem o fósforo, tem o potássio, tem tudo que ele vai precisar. Então, se você gastou um palito de fósforo e tem todo aquele preparo ali que você nem vai precisar aplicar, porque já está aplicado. Já tá tudo já. Né? Limpou a área de uma forma muito barata e calcariou e adubou. Aí você vai e planta o quê? O milho, que é a cultura mais exigente, né? Vamos dizer. Depois do milho, você tira o milho, aí na safrinha planta o feijão. Aí tira o feijão, planta o arroz, né? Aí depois do arroz, isso eu tô indo por grau de exigência. Mas o sertanejo, ele é muito astuto, né? Ele tem um conhecimento profundo, sem saber
que ele tem aquele conhecimento. E aí depois do arroz ele planta a macaxeira, a mandioca. Então a gente costuma falar que terra que não dá mandioca não dá nada, porque aquela terra já foi exaurida. Já acabou todos os nutrientes. Parte dos nutrientes foi levado pela água, pela chuva, pela volatilização, né? Sim. E pela cultura. Aí foi o milho, que é exigente, aí vem o feijão, o arroz e a mandioca. Acabou pastagem. E aí processo de renovação da pastagem, fogo de novo. Mais fogo. Só que isso acaba, né? A gente tem, no último censo, são 47% dos nossos imóveis rurais são de pecuária extensiva e que vivem dessa forma, né? Da renovação da pastagem com o uso do fogo. Aí, infelizmente, ainda é um conhecimento tradicional, mas que hoje em dia a gente já não pode mais aplicar, né? Devido à pressão sobre os recursos. O que a gente tem que fazer é a intensificação, né? Intensificação das áreas. Por isso, a agrosilvopastoril. Pode, só pra gente dar mais uma pergunta, só para finalizar, qual é o papel do cadastro ambiental rural, mais conhecido como CA, no processo do licenciamento e como ele vai impactar na regularização ambiental de propriedades rurais que adotam esse modelo? Hoje o cadastro ambiental rural, hoje não, desde o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, né? O cadastro ambiental rural, ele é obrigatório para todo mundo que tem um imóvel rural. Se é rural, ele tem que ter a reserva legal, certo? E pode ser feito por qualquer pessoa que tenha acima de 18 anos, né? A partir de 18 anos eu posso fazer um CA. Não precisa ser um responsável técnico. Aí, infelizmente, isso trouxe muitos erros, né? Porque às vezes a pessoa tem 18 anos, mas não tem o conhecimento de legislação, não sabe qual que é o percentual de reserva. Se ele tem que ter ali 35, ele declarou 20 ou declarou 10, né? Então, ele tem que ter um conhecimento prévio de legislação para fazer esse CA e das feições ambientais. O CA hoje é um instrumento que aprova as feições ambientais do imóvel rural e ele é obrigatório para o licenciamento. No licenciamento eu consigo fazer também a aprovação lá da reserva legal, consigo, mas é o CA que é o responsável, né, por essa atividade, por aprovar essas feições ambientais. O licenciamento em si não é para aprovar a reserva, é para aprovar a atividade. Lembra que eu falei que é tipo o alvará do comércio? Sim. Então, lá no comércio você vai dizer de onde vem, para onde vai, os quantitativos. Então, tudo isso tem essas informações técnicas lá no licenciamento da atividade. E o CA é um do rol desse checklist, porque aí lá no licenciamento já tem que vir a proposta de onde ele quer localizar a reserva legal, a identificação das APPs, né? Porque pela imagem, muitas vezes a gente tem uma malha de recursos, né? Como malhas hídricas, como identificação se está numa área prioritária, se está próximo de parque, se está próximo de terra indígena, né? Se está próximo de alguma comunidade. Mas aí o responsável técnico que tem que ir em loco identificar o que não está lá na imagem. Tem alguma nascente que a gente não consegue ver pela imagem, né? Aí ele vai lá e identifica um raio de 50 quilômetros aqui, é tudo protegido. Então, essa área é APP. A margem de um rio, né? Tá lá, menos de 10 metros, ele tem que respeitar 30 metros. Aí ele vai lá e mede direitinho, ó. A partir daqui, até para ter esse corpo a corpo com o produtor, porque ele não entende muito de legislação, né? Então, para sensibilizar, ó, a partir daqui você pode desmatar. Daqui para trás não pode, que isso aqui é APP. Ah, mas essa área é solo de aluvião, né? Uhum. É uma área muito propícia. Ah, mas o senhor não pode, se eu desmatar, a multa é tanto. O órgão vai vir aí, quando falou em multar, aí fica né? assustado. E aí começa a respeitar. Acho que deveria ser feito para todo mundo. Ó, se tu desmatar aqui, tu vai levar multa. Aí eles, não. Aí no que ele respeita aquela APP, ele evita o assoreamento, ele evita que a erosão às vezes desce, né? E acaba assoreando o rio. Se assorear o rio, não vai prejudicar, não é só ele. Vai prejudicar quem está abaixo do rio, né? Quem está acima do rio.
Então, o licenciamento tem que pensar como um todo, né? O nível de dano do licenciamento agro-silvopastoril é no nível de bacia. Tamanho é que tem a bacia do Rio Itapecuru. Quantos municípios se abastecem? Bastante. Acho Quase? que tem em torno dos... Mais de 2 milhões de habitantes. Sim. É só São Luís, né? Abastecida pelo Rio Itapecuru e nasce lá no Mirador. Do Mirador pra cá, entendeu? Por onde ela passa, ela abastece as cidades. Então, o nível do dano é a nível de bacia. Também os canais afluentes. Pois é, porque é quando a gente estuda lá na agronomia, né? Se tem floresta em pé, se tem vegetação, aumenta a... Como é que chama? Aumenta a interceptação da água da chuva, né? Porque essa água ela não vai escorrer, ela vai penetrar, vai abastecer os lençóis freáticos e em algum momento esses lençóis freáticos vão aflorar e vão descer para onde? Para o rio. O rio principal. Para o rio principal. Se você tira essa cobertura vegetal, essa água ela não vai penetrar na mesma velocidade, né? Parte dela vai escorrer e parte daquele solo também vai ser perdido. Tem a erosão. Sim. Então, essas informações. Então, para a gente finalizar, a gente quer agradecer muito a sua presença, ter dispensado seu tempo. A gente teve uma conversa bem esclarecedora e eu creio que também os ouvintes do podcast vão sair daqui com uma visão mais clara sobre o licenciamento agro-silvopastoril. Tá, te agradeço também, Stephanie, por essa oportunidade. Foi tão gratificante e esclarecedora para nós. Muito obrigada novamente. E pena que o tempo, né, passa muito rápido. Passa bastante. É um tema muito complexo. Eu acho que a gente não passou de 2 perguntas, né? Mas, assim, quero parabenizar mais uma vez vocês pela iniciativa, parabenizar o professor. E que vocês consigam aproveitar essas oportunidades, porque são enriquecedoras para o nosso currículo e para a nossa vida pessoal e profissional também. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se precisar novamente, a gente volta para complementar ou falar sobre outra temática em si. E dizer que eu estou à disposição, tá? Sou egressa dessa casa. Fico muito feliz em retornar como profissional e poder conversar com vocês, né? Saber um pouco sobre a vida de vocês. E dizer que eu estou à disposição aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então ficamos com mais um Agro e Prosa Podcast.